experimentados por todos, e foram então, combinaram entre si, venderam a propriedade, tiraram a metade do valor e guardaram, e a outra metade deram de oferta, dizendo que tinham vendido uma propriedade e todo o dinheiro da propriedade estava aí, para fazer o mesmo que Barnabé fez. Só que era uma mentira. Mentindo não à igreja, não a Pedro, mas mentindo ao próprio Espírito Santo. Como se fosse possível mentir para o Espírito Santo, já que ele sonda os nossos corações, ele sabe os nossos pensamentos, nossas intenções. Mas a pessoa pode fazer isso, tentar mentir até o Espírito Santo. Então ele estava mentindo à igreja de Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo morando em si, cada um de nós. Então naquela hora, Ananias caiu morto. Foi o resultado da sua mentira, do seu engano. E quando os homens levam então Ananias para sepultá-lo, a esposa chega, Safira. E Pedro disse: você vendeu, foi por tanto a propriedade? Então ela disse: foi, porque já estava combinada com o marido. E ela também morreu e foi sepultada. E todos, sabendo disso, viu que a doutrina do Senhor era uma coisa séria e que ninguém poderia fazer alguma coisa para aparecer. Ninguém poderia fazer alguma coisa mentindo, enganando a igreja. Que o Senhor não aceitava isso. E ali, às vezes a gente pode pensar assim: ah, mas então a igreja, agora todo mundo ficou com medo de participar da igreja. Não, pelo contrário. Aquilo serviu de testemunho de que realmente Deus estava presente na igreja e que a doutrina do Senhor era coisa séria, não era brincadeira. Hoje, se nós formos pensar assim e desejarmos que Deus faça a mesma coisa, imagine o que vai acontecer com tanta gente que ganha tanto, mas na hora de dar o dízimo, dá somente de um pouquinho, ou muitas vezes do que sobra. Tanta gente que dá ofertas, que ajuda as pessoas visando a eleição, visando algum lucro, alguma posição dentro da igreja. Então imagine o que seria, quantas pessoas morreriam hoje se Deus continuasse aplicando a mesma doutrina que aplicou em Ananias e Safira. Então Deus tem sido misericordioso. Deus tem sido muito tolerante. Deus tem demonstrado um amor imenso pela igreja e tem deixado vivos muitas pessoas que morreriam se Deus continuasse usando a mesma atitude que usou com Ananias e Safira. Nós temos aí a parábola que é muito usada quando vamos falar nesse assunto, que é a parábola então do bom samaritano. Nós vemos que Jesus contou essa parábola porque os judeus sabiam que deveriam amar ao seu próximo. O problema dos judeus não era então saber, não era conhecer isso, não era ler e ensinar sobre isso. O problema deles era saber quem era o seu próximo. Na maioria das vezes, o próximo sempre nós adotamos como nossa família. E nos esquecemos que o próximo é qualquer pessoa que está tendo uma necessidade. Então Jesus, contando sobre essa parábola, ele fala sobre que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E o caminho de descida é sempre perigoso. Nós devemos sempre, na nossa fé, estar crescendo, subindo para Jerusalém. No caso, espiritualmente, subindo para Jerusalém celeste, desejando ir para Jerusalém celeste, desejando as coisas superiores, eternas, que são as coisas espirituais, as riquezas espirituais. Então devemos estar sempre subindo, melhorando, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, progredindo no conhecimento do Senhor. Então, aquele homem estava descendo, e o caminho de descida é perigoso.
muitas vezes um caminho visitado por ladrões, salteadores, indicando que quando você está caindo da sua fé, está deixando de ler, de orar, de congregar, de jejuar, de transmitir a palavra de Deus, quando você deixa isso, você começa a voltar, e nesse caminho existe Satanás, que é ladrão e salteador. Ele veio matar, roubar e destruir. Então, nessa oportunidade, o que ocorreu foi que aquele homem foi assaltado e, caído ao chão, ele foi visitado por uma pessoa que estava passando pelo caminho. Primeiro passou um sacerdote, veja bem, um representante de Deus, alguém que deveria interceder pelas pessoas, que deveria ajudar as pessoas, socorrer as pessoas que estão necessitadas, que estão descendo, ajudá-los a subir, a melhorar. E aquele sacerdote viu o problema, detectou o que estava acontecendo, mas foi-se embora. Não era parente seu que estava ali, não era nenhum amigo pessoal, era apenas uma pessoa normal, e ele foi-se embora. Daí a pouco vem um levita, que é um funcionário do templo, que é alguém que está trabalhando diretamente com as coisas santas, e viu também o problema. Ele deveria ter ajudado, era a função dele ajudar, foi chamado para ajudar mesmo, para trabalhar em favor das pessoas, para que elas pudessem se chegar para Deus, mas ele também passou e foi embora. Ele também acreditava que o próximo era só os seus parentes, seus amigos próximos, sua família. E aí veio Jesus, já tinha falado sobre a mulher samaritana. Os samaritanos eram considerados inimigos dos judeus, eram pessoas de misturas raciais, não eram judeus puros, legítimos, eram judeus que haviam sido aí misturados com outros povos e eram mestiços, e eram considerados a ralé de todo o território de Israel. E Jesus então diz: olha, um samaritano, esse que você considera como a ralé, como um cão, como não valendo nada, como sem direito até de entrar no templo em Jerusalém, esse veio, passou, detectou o problema, viu a necessidade daquele homem caído, viu que lhe tinha acontecido algo tremendo, detectou que ele havia sido assaltado, estava necessitando de ajuda. Ele parou, cuidou das feridas daquele homem, levou-o para uma estalagem, deu dinheiro ao dono da estalagem, pediu para lhe cuidar dele, ainda disse: olha, quando eu voltar, se você gastar mais que isso, eu vou te pagar, indicando a misericórdia, o amor de Deus. Aquele homem não tinha necessidade de ajudar, ele não era representante de Deus, ele não trabalhava no templo, ele não tinha propriamente uma religião pura, imaculada, mas ele sentia no coração o amor de Deus. Aquele homem representa Jesus, representa os seguidores de Jesus, os cristãos. E ali então ele cuida. É o que Jesus fez conosco. Nós estávamos caídos na sarjeta do pecado, abandonados, vendidos ao pecado, filhos da ira, dominados, amaldiçoados por Satanás. Mas Jesus veio em nosso socorro e nos levou para a estalagem, que é a igreja, e disse: igreja, cuida, quando eu voltar, eu pagarei o que você fizer. E assim a igreja deve então atender os necessitados, ajudá-los. Jesus vai voltar, e quando voltar,
cada um receberá o seu galardão. No tribunal de Cristo seremos julgados se atendemos às necessidades das pessoas, se fomos misericordiosos, se ajudamos os necessitados. E ali então vai haver um galardão. Nós fazemos devido à graça de Deus que está derramada em nosso coração. É a graça de Deus que nos impulsiona, o amor de Deus derramado em nossos corações nos constrange, nos empurra, nos leva a ajudar as pessoas.